Nossa próxima palestrante, ela é incrível também. Ela é sensacional, ela é inspiradora, ela vem trabalhando há muitos anos com transformação social. E vou dizer uma coisa para vocês, esse ano é um ano especial porque foi marcado, veio carimbado com o reconhecimento do Oscar Verde, sim, o Oscar dos projetos do meio ambiente, o Fundo Whitley para a Natureza. Ela é vencedora. Por favor, venha para cá, minha querida Gabi Rezende. O dia foi chegando ao fim. O sol se escondia no horizonte quando eu comecei a sentir as primeiras contrações. Busquei um lugar confortável, onde iria passar as próximas horas. As contrações foram ficando cada vez mais fortes e eu avisei o meu companheiro para que ficasse esperto a qualquer movimento. Eu sabia que a recompensa viria logo. Logo eu estaria com a minha filha nos braços. Quanto mais intensas as contrações foram ficando, mais eu fui me recolhendo, até que chegou aquele momento, e lá estava ela. Essa poderia ser a história do nascimento da minha filha, assim como também poderia ser a história do nascimento de tantos outros bebês. Ou ainda, a história do nascimento do Frederico, esse filhote de mico-leão preto, cuja mãe se chama Gabi, em minha homenagem. O processo de parto dos micos é muito similar ao nosso, incluindo a expectativa de que o pai esteja próximo para passar mais segurança para a mãe. A Gabi já passou por esse processo diversas vezes. Ela já teve 10 filhotes. E o fato dela estar contribuindo para o crescimento dessa população ameaçada na natureza é, para mim, motivo de muita alegria. Os micos-leões são primatas, como nós, e guardam muitas semelhanças com os humanos. Semelhanças que me fazem refletir sobre a nossa vida em sociedade. Voltando à história, as fêmeas de micos-leões dão à luz gêmeos depois de cerca de 4 meses de gestação. Às vezes eu me coloco no lugar dessas mães, carregando esses 2 filhotes pela floresta. Eu acho que só quem vive na pele que consegue imaginar como é. Mas a natureza sempre encontra uma solução. Esses filhotes de mico, eles vão ser carregados pela mãe somente nos primeiros dias de vida. Logo, os demais integrantes da família vão assumir esse papel do cuidado e de carregar esses filhotes pelos 2 a 3 quilômetros de deslocamento diário pela floresta. E aí, a mãe é capaz de poupar energia para a produção de leite. Na hora de mamar, os filhotes voltam para o colo dessa mãe e assim eles vão crescendo, se desenvolvendo e aprendendo a encontrar o seu próprio alimento, até ganharem autonomia para se movimentar sozinhos pela floresta. Isso me faz lembrar aquele provérbio africano: é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. E agora que eu tenho uma filha, essa frase não poderia fazer mais sentido. Nesse mundo maluco em que a gente vive, a gente tem se desconectado cada vez mais desses ensinamentos. Observar os micos faz eu pensar em como eu poderia levar uma vida melhor, a cuidar do próximo, cuidar da casa onde a gente vive, do nosso ambiente. E isso eles fazem com maestria. Os micos se alimentam de frutos nativos. Inclusive, foram eles que lançaram essa modinha do coraçãozinho com as mãos, porque eles amam esses frutos, como, por exemplo, o araçá, o jerivá, guamirim, fruto de mandacaru. E não, eles não comem banana, porque a banana não é uma fruta encontrada naturalmente nas nossas matas. Eles engolem as sementes desses frutos e espalham por toda a floresta. E as nossas pesquisas têm mostrado que essa passagem pelo trato digestivo dos micos aumenta a taxa de germinação dessas sementes. Ou seja,
além de semear as florestas, eles ainda adubam. Um dia, essas sementes vão se transformar em árvores que vão crescer e gerar frutos para as futuras gerações de micos e de todos os outros bichos que também se alimentam dela. É tipo semear no presente para colher no futuro. Não é lindo? É, mas acho que nós, humanos, não compreendemos o sentido disso. A Mata Atlântica vem sendo devastada desde que o nosso país foi colonizado. Essa floresta, que está presente em toda a costa leste do nosso país, e onde também habita 72% da população brasileira. Por conta desse desmatamento todo, hoje, 90% da Mata Atlântica já não existe mais. E é justamente nessa floresta, aqui no estado de São Paulo, onde vive o mico-leão preto. Na área onde eles viviam anteriormente, hoje a gente encontra somente 7% de cobertura florestal. E os micos estão presentes em somente 1% da sua área de distribuição original. Esse número é muito alarmante, principalmente quando a gente pensa no papel dessas florestas em garantir a nossa própria sobrevivência. As florestas são responsáveis pela produção de chuva, controlam o clima, armazenam o carbono da atmosfera, isso só para citar alguns exemplos. E a gente segue cortando e queimando florestas para ter mais áreas para viver. Mas a que custo? Os micos também me ensinaram a viver com o básico e o essencial. Recurso para eles é casa e comida. E a área que eles ocupam para viver, que a gente chama de território, é a área que é suficiente para fornecer os recursos básicos para que essa família possa viver bem. O problema é que são áreas extensas, de cerca equivalentes a 50 a 100 campos de futebol, para cada família de micos, que tem em média 5 indivíduos. E como que a gente descobriu isso? Bem, acho que da forma mais difícil possível, acompanhando esses bichos pela floresta. Os micos, eles começam o seu dia de atividade muito cedo pela manhã, por volta das 7 horas. Isso significa que para a gente conseguir segui-los da hora que eles acordam, quando o sol nasce, até a hora que eles vão dormir, quando o sol se põe, a gente precisa chegar na floresta muito cedo e, às vezes, sair dela tarde da noite. A gente costuma sair de casa umas 4 horas da manhã, para a gente poder estar no pé da árvore onde esses micos passaram a noite, antes mesmo deles pensarem em sair. E quando eles saem, começa uma maratona. É um abaixa, levanta, corre, para um pouco para descansar, continua a correr. E às vezes eu fico me perguntando, por que eu não herdei essa capacidade de pular de galho em galho e também de ter umas garras para me segurar nos troncos? Tudo isso acontece no meio da floresta. E a gente caminha e faz essa maratona toda, desviando de troncos, de galhos e às vezes até de umas cobras que aparecem no caminho. Ao longo desse percurso todo, que dura cerca de 14 horas por dia, a gente vai registrando o caminho e todos os recursos que eles utilizam. E é essa pesquisa que a gente realiza em campo que nos fornece as informações que a gente precisa para saber o que a gente tem que fazer para salvá-los. E também, foi através dessa pesquisa que a gente descobriu que a gente precisa de grandes áreas de floresta para ter populações saudáveis de micos-leões. O problema é que isso está muito diferente da situação que a gente encontra hoje, de uma Mata Atlântica extremamente fragmentada. Por isso, a gente vem trabalhando para conectar essas áreas de floresta que a gente tem remanescentes, plantando árvores, corredores florestais, fornecendo os recursos que esses micos precisam, para que a gente possa garantir que eles tenham mais área para viver e que as populações possam crescer. E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas eles usam áreas tão grandes, como é que essa família não se perde enquanto caminha por essas áreas tão extensas? E aí está outro segredo que eles me ensinaram. Comunique-se o tempo todo, mas quando tiver um predador por perto, só faça isso para avisar os demais indivíduos do grupo. E depois,
Parece óbvio, mas os micos me fizeram perceber a importância da comunicação para a nossa sobrevivência. A comunicação, o tempo todo, ela é crucial, mas também é importante a gente saber o momento de ficar quieto. Apesar da gente não ter predadores à nossa busca. Independente dessa comunicação toda dos micos, português eles não falam. E é por isso que eu estou aqui hoje, para comunicar para vocês, como porta-voz deles, que eles estão lá, gritando pela sobrevivência das florestas. Eu estou aqui hoje para que essas lições que os micos me ensinaram não se percam junto com a biodiversidade que está sendo perdida. Eu estou aqui hoje para trazer essas lições para vocês. Os micos me ensinaram a importância de ter e poder contar com uma aldeia enquanto mãe. A importância de me comunicar o tempo inteiro. A importância de me movimentar todos os dias. Os micos me ensinaram que a gente tem que plantar árvores para garantir a nossa própria sobrevivência. E também a importância de apoiar projetos de conservação da natureza. Minha esperança é que, assim, a gente consiga frear essa perda de biodiversidade, que vem afetando tanto a nossa própria sobrevivência. Os micos me ensinaram a levantar da cama todos os dias e lutar por um mundo melhor, para mim, para minha filha, para eles. Seja lutando por uma sociedade mais igualitária, seja semeando nas pessoas a importância da conservação ambiental, para que elas também tenham essa vontade de fazer o que está ao nosso alcance. Eu acredito que, dessa forma, a gente é capaz de regenerar o nosso ambiente e de fazer desse mundo um lugar melhor. Porque, se os micos estão lá, nessa tarefa diária de semear as nossas florestas, e se eles, com tantos outros bichos, seguem nesse trabalho de garantir a sobrevivência sua e de seus filhotes, por que eu não deveria fazer o mesmo? Obrigada.